A CUT, por favor. Bom, a CUT defende que sim, né? E é uma pauta que está, inclusive, há muitos anos em discussão, e é uma pauta, digamos, que esteve sempre presente na pauta dos trabalhadores, que é a questão dos limites de jornada de trabalho. Uma questão que é interessante é o seguinte: eu me lembro uma vez que o Domênico de Masi esteve no Brasil, logo nas primeiras vezes que veio e tal, e ele dizia sempre que tomou um elevador e tinha lá um funcionário antigo, e ele trabalhava quase 12 horas por dia ali naquele elevador, subindo e descendo e tal, e o filho ainda não havia entrado no mercado de trabalho. Então, ele fazia essa provocação, né? Alguns trabalhando com jornadas exaustivas de 12, 13, 14 horas, e pessoas que não conseguem se inserir no mercado de trabalho. A problemática da jornada de trabalho no Brasil, muitos dizem, não, mas ela não é suficiente, ou ela vai gerar mais problemas do que solução. Bem, quando se trouxe a jornada de 48 para 44 horas na Constituição de 88, não foi isso que se viu do ponto de vista de reflexo imediato, ao contrário, né? Se possibilitou, se permitiu ali uma discussão, tanto do ponto de vista do melhor aproveitamento da força de trabalho, seja pela discussão de que alguns setores precisaram constituir turnos diferentes, como, por exemplo, também foi a redução dos turnos ininterruptos com jornada de 8 para 6 horas, que também se dizia, se fazia um certo alarme em relação às consequências da redução da jornada daquele setor, e que se viu que a importância daquela redução. Portanto, o tema da redução da jornada é outro daqueles temas que, apesar de não ter consciência, é preciso enfrentá-lo. Tem uma mesa nacional, está na pauta das centrais sindicais, o tema da redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais. E eu digo, os benefícios, digamos assim, para uma sociedade, como tem insistido aqui o ministro em várias das suas falas, disse, a sociedade é de todos, né? A questão do bem-estar, ela é uma pauta hoje de toda a sociedade, né? Do tempo livre, ela é uma pauta de toda a sociedade. Do trabalho da mulher, é uma pauta de toda a sociedade. Então, a redução da jornada de trabalho, ela também tem esse outro aspecto, que não é só e exclusivamente do ponto de vista do trabalho e da geração de emprego em si, mas também do ponto de vista de uma sociedade que, nos últimos 20 e poucos anos, adquiriu algumas tecnologias e algum tipo de aspecto cultural, né, que também a redução da jornada de trabalho pode facilitar para que esses trabalhadores tenham um tempo livre para estudo, tempo livre para diversão, o tempo livre para lazer, para a família, enfim, para aquelas outras promessas constitucionais que também precisam ser e que estão no âmbito da dignidade da pessoa, né? Então, tem esses dois aspectos. Resumindo, a central defende, sim, entende que é um ponto importante a questão da redução da jornada, que ela permitirá a criação de emprego, sobretudo em alguns determinados setores, que permitirá também que a sociedade diga que tipo de sociedade nós queremos, né? Para nós todos, para o conjunto da sociedade. Obrigada, doutor Imar. Doutor Adalto, qual é o ponto de vista da CNI sobre essa questão? No mundo de fronteiras fechadas, as empresas, que não eram tantas, podiam estabelecer o preço do seu produto e o consumidor comprava porque não tinha alternativa. Tudo isso mudou. Hoje, quem determina o preço do produto é o consumidor. Na medida que ele tem
comparação, se você tira aquela empresa que inventou algo novo, ela coloca o preço que ela quer durante até o tempo que vier uma empresa e colocar na disputa. Mas a média de mercado, a regra de mercado é, o consumidor procura aquele preço, como fala o ministro, preço, qualidade e tempo de entrega. Este preço, ele é determinado pelo consumidor na medida que ele pode escolher, que ele pode comparar o produto. E dentro desse preço, a empresa tem que encaixar o seu custo. Dentro desse custo, existe um dos custos, é a infraestrutura que não funciona. Então, nós temos um custo de infraestrutura que outros países, o produto que chega de fora, não tem. Nós temos uma carga tributária direta e indireta que produtos de outros países não têm. Então, nós temos uma série de elementos dentro do nosso custo que são elementos locais. Dentro deles tem o custo do trabalho. E custo do trabalho não é aquilo que nós conhecemos, não é o que se paga para a pessoa. Quanto que nós gastamos nas empresas com formação, com alimentação, transporte? Conheço vários países do mundo que o transporte não é pago pela empresa, vários países do mundo que a alimentação não é concedida pela empresa, vários países do mundo que não se paga educação porque as pessoas já chegam no alto nível de educação. O Brasil, no índice PISA, que é o índice internacional, um dos piores do mundo. Então, tudo isso é custo. Custo de treinamento não está no custo do trabalho. O custo com os conflitos dentro da empresa, seja eles sindicais, inspeção do trabalho, NR12, tudo que nós conhecemos no dia a dia do Brasil, não existe em outros países e é um custo que está dentro do que a gente chama de, podemos chamar de custo do trabalho estendido, ou seja, uma coisa é o que o trabalhador recebe, né? Outra coisa é o que custa para a empresa esse conjunto que muitas vezes nem se faz a conta de quanto que ele custa. Mas se você colocar o custo do treinamento, formação, absenteísmo, todas essas mazelas ou esses, vamos dizer, isso que é uma característica do modelo nacional, pode ser que o custo não seja, como fala o professor Passos, 112% ou 117%, pode ser que seja 2, 3, 4 vezes mais caro. Com certeza, a gente não coloca o custo do passivo, não coloca o custo do contencioso, nem com o Ministério Público, etc. e tal. Então, quando você fala de custo, você fala de redução de jornada de trabalho, porque redução de jornada de trabalho é custo. E por isso o Brasil fez uma escolha, e essa foi a discussão que nós tivemos como CNI no Congresso, e esse foi o desenho que se fez no Congresso naquele momento, que era um tema que não devia sair através de lei, ele devia sair através de negociação. E tem acontecido. As leis que reduziram jornada foram médico e outros setores. Mas o que tem acontecido no Brasil? Vários setores, aqueles que podem, que o custo do seu produto permite, há uma negociação sindical e a jornada é reduzida. Porque se você faz de uma forma indistinta e busca um setor que vai perder a competitividade com aquele aumento de custo, você está tirando um setor da economia. Por que esse tema não virou motivo de greves em todo o Brasil, em todas as empresas? Porque sejam os trabalhadores, sejam os sindicatos dessas empresas, dialogaram e concluíram, aqui é possível, vamos fazer, aqui é possível em tal prazo, e aqui não é possível. Então, o arranjo dessa economia, por ela ser plural, com 7 milhões de estabelecimentos, é um arranjo interessante, onde você discute caso a caso e onde é possível se faz. Porque você não tenha dúvida, num Brasil onde as pessoas vão nas ruas para poder discutir conceito de justiça como um todo, se isso fosse visto como injusto, nenhuma empresa estaria funcionando, já teria mudado. Mas como as pessoas sabem que isso é parte de um equilíbrio de custos e que, no final, isso depende a produtividade do produto e que, no final, volta para a pessoa, o que se busca? O equilíbrio. Então, a solução encontrada pelo Brasil de abandonar aquela discussão legislativa e agora discutir isso nas mesas de negociação e se fazer onde é possível fazer e participando o trabalhador, o sindicato e a empresa na mesa, nos parece o modelo mais adequado. Obrigada, doutor Adalto. Ministro Godinho, jornada de trabalho de 40 horas só nos casos onde é possível? O senhor concorda? Eu tenho que me dissociar em duas pessoas. Como magistrado, como juiz, eu aplico a ordem jurídica. Naturalmente, a ordem jurídica é jornada de 44 horas, e nesses casos que o doutor Adalto lembrou bem, é jornada de 40, em alguns casos até um pouco menor. Então, naturalmente, como juiz, eu não tenho opinião sobre esse assunto. Como cidadão e estudioso do direito do trabalho, eu creio que a redução ela tem o aspecto muito bem lembrado pelo doutor Adalto, de que para alguns setores, naturalmente, eleva o custo. Não seria justo dizer que não eleva, né? Nós sabemos fazer conta. A hora do trabalho se torna um pouco mais cara. Entretanto, porque, evidentemente, não poderia ter redução salarial pela nossa ordem jurídica. Agora, me parece que a economia brasileira e a sociedade brasileira já teriam maturidade para esse passo
como cidadão e como estudioso do assunto, não como juiz. Por quê? Porque já tivemos 25 anos do avanço anterior, portanto, praticamente mais do que uma geração, e também as vantagens sociais seriam tão grandes do ponto de vista de logística, do ponto de vista de formação da juventude, porque os pais, tanto os pais, o homem e a mulher, ficariam mais em casa, é um dia a mais que as pessoas ficariam em casa. Obviamente que as empresas iriam se adequar mais ou menos dessa maneira, a não ser dependendo do setor. Então, todo pai e toda mãe ficaria um dia a mais em casa, ficaria 2 dias em casa. Isso faz muita diferença na formação da nossa juventude. Muita diferença. E não há como o Estado suprir isso, evidentemente. Não se supre a família até 12, 13 anos. Depois, sim, o Estado passa a cumprir ou não certo papel. Mas o fato é que me parece, portanto, que haveria uma série de ganhos sociais com relação à jornada. Feita essa diferenciação de que eu estou dando opinião apenas como, digamos, estudioso da matéria e como cidadão, eu acho que nós, depois de 25 anos, já teríamos maturidade para esse avanço. Obrigada, ministro. Há aqui uma contribuição da plateia, do senhor Humberto Barbato, que me fez lembrar um episódio recente numa reunião da Confederação Nacional da Indústria Argentina, a qual a presidente Dilma compareceu, o governo brasileiro teve representado, etc. E, naquela altura, os empresários industriais ali reunidos tinham uma preocupação acima de todas. Quando e como é que a China vai às compras? Quer dizer, e ali se constatou o seguinte, que a escolha que a China fazia era o diferencial entre o país entrar na economia internacional ou não entrar, entre determinados setores industriais crescerem ou não, ganharem espaço ou não. Tal o poder de compra dessa potência chamada China. E aqui o senhor Humberto Barbato pergunta o seguinte: há lugar no Brasil para indústrias que têm na mão de obra um fator muito importante após a chegada da China nos mercados? Posso começar pelo senhor, por favor? Bom, acho que esse é um desafio que o ministro já falou aqui na sua exposição, de que essa não é uma questão aí exclusiva e específica de solução à brasileira, né? São vários fatores que interferem nessa disputa internacional, inclusive com a própria Organização Mundial do Comércio, enfim, onde há essas disputas, digamos, desiguais, né? Cada vez mais acirradas do ponto de vista das possibilidades de intervenção e de interferência. Como disse o ministro, uma das lógicas dessa questão aí está no câmbio, outra lógica está também num papel mais ativo da Organização Mundial do Comércio. A própria OIT tem se esforçado nos últimos anos a discutir esse problema da diferenciação de direitos em países que são muito agressivos nessa questão do custo a partir do trabalho, quer dizer, e, portanto, do preço formado a partir de um critério agressivo em relação às outras ordens sociais. Então, eu penso que uma das questões aí que nós teremos e temos já enfrentado nos últimos anos é essa competitividade sem fronteiras, em que o papel dessas organizações internacionais e o papel dos organismos internacionais, e falando um pouco do movimento sindical, que também tem ido ao encontro de outras formas de organização, que não apenas a organização interna, são fatores decisivos para que nós não tenhamos esse dumping social estabelecido a partir de uma lógica depreciativa, a partir do próprio trabalho, sobretudo com economias agressivas como essa. Doutor Adalto, seu ponto de vista sobre a questão.
Olha, a China tem evoluído de uma forma brusca. Os produtos chineses hoje têm alta qualidade. Qual que é o segredo da China? A capacidade, um país que viveu a fome ao ponto que as pessoas tiveram que perder o hábito de vender os próprios talheres para poder se alimentar. Viveu anos difíceis. O que ela fez? Ela se reinventou. Em sua reinvenção, ela fixou uma meta: fazer com que esse país tenha prosperidade para sustentar esse país. Decidido essa estratégia social de oferecer um bem-estar para que aquilo nunca mais retornasse ao passado, a China criou um modelo econômico para poder atender essa sua meta social. E dentro desse modelo econômico, ela cria uma estrutura de organização empresarial flexível, onde a meta dela é fazer uma produção que abrace, que possa atender o seu mercado interno e o comércio exterior, partindo de modelos flexíveis, mas que, na sua média, aquela população vai enriquecer e vai ter ganhos sociais ao longo do tempo. Então, a gente precisa ver a China dentro de uma perspectiva, assim como nós analisamos o Brasil anteriormente, dentro de uma perspectiva histórica. Mas, quando a gente analisa do outro lado, que é o lado de quem vai comprar os produtos, a gente vê que nós temos muita dificuldade em mão de obra intensiva. 6 setores da indústria de transformação, no mês passado, tiveram queda no índice de emprego. E isso tirando o efeito da sazonalidade. Então, o que nós estamos percebendo? Alguns setores que usam muita mão de obra não estão conseguindo concorrer com produtos que vêm de outras localidades. Ou seja, nós precisamos sentar e entender que o Brasil não é uma empresa só, não é um setor só. Ele precisa ser analisado sob o ponto de vista de N setores de atividade e a competitividade que tem cada uma em relação aos seus concorrentes internacionais. Quando a gente entender que o Brasil ele é plural do ponto de vista de atividade econômica e vamos sentar com cada setor, com mão de obra intensiva ou não, para entender a dificuldade de cada setor, que é o que a área econômica desse governo tem feito, tem sentado com cada setor da economia, discutido aquilo que acontece, buscando soluções, mas nós não podemos deixar isso não é um papel só da área econômica do governo, isso é um papel da sociedade como um todo e também das relações de trabalho. Vou dar somente um exemplo do que a gente pode mudar no nosso modo de ver. Um exemplo único. Discute-se no Brasil a terceirização como se o modelo de fabricação fosse da década de 50, onde uma indústria tem pesquisa e desenvolvimento, produção, comercialização e áreas de apoio, recursos humanos, financeiro, etc. Esse modelo no mundo não existe. Ele pode existir com N conformações diferentes. Você pode ter uma empresa que procura o seu concorrente num país e fala, olha, você está desaturado, produz para mim esse produto para concorrer com você. Onde essa empresa ganha? Menor custo, porque diminui o custo fixo da empresa e o produto dela fica mais competitivo. Você pode pegar pesquisa e desenvolvimento e passar para alguém fazer em qualquer lugar do mundo, uma universidade, e não ter aquele custo. Você pode pegar um pedaço de produção. Os países têm nos ensinado formas diferentes de produzir. Você tem na indústria do calçado, quem só tem o brand, quem faz um pedaço de produção, quem faz pesquisa, desenvolvimento e produção, quem faz logística e produção. Você tem N desenhos diferentes se você pegar, por exemplo, a questão dos tênis que são vendidos no mundo todo. E nós? Nós estamos discutindo em cima de um modelo de produção da década de 50 sem entender que os modelos mudaram. Agora, qual que é a grande vantagem da discussão da terceirização do Brasil deste momento? Qual que é a grande discussão? Pela primeira vez na história recente do Brasil, se senta na mesa para poder dialogar antes de se colocar na rua um novo projeto de lei. Então, o que está acontecendo nesse momento? Houve um grande passo usando-se do diálogo social. Esse eu acho que é a grande vantagem da discussão da terceirização do Brasil neste momento. Por quê? Porque nós saímos do tradicional e entendemos que o Brasil é maior que somente uma decisão, que somente um ator social decidir algo e depois todo mundo correr atrás. Vou dar o exemplo do ponto eletrônico. Se a gente tivesse sentado na mesa para sentar todo mundo e discutir o ponto eletrônico antes da portaria sair, talvez a gente tivesse um ponto eletrônico diferente. Então, a partir do momento que o Poder Legislativo deu o primeiro passo, e olha que era a função dele regular a terceirização, e os deputados saem na rua para andar o Brasil todo e falam assim, eu quero ouvir a opinião de todo mundo. Quer dizer o quê? O Brasil está tomando consciência e discutindo. Esse eu acho que é o grande diferencial do Brasil. Na medida que você tem o Tribunal Superior do Trabalho aberto ao diálogo social nesse Brasil, esse Brasil está mudando, porque ninguém abre mão do seu poder de decidir, mas todo mundo, uns querem escutar os outros. Esse é o grande passo que nós estamos dando evolutivo. Esse, sim, vai gerar algum tipo de ganho para nós no futuro. Costumo até dizer que esse tema da terceirização, o efeito que nós estamos tendo, que vejo esse seminário como um resultado desse debate nacional, vejo
as discussões que estão acontecendo em todas as áreas institucionais, Ministério Público do Trabalho com mais abertura para escutar, Inspeção do Trabalho com mais abertura. Através do diálogo, nós vamos construir uma sociedade que tem a ver com a atividade e o modelo econômico que nós temos nesse momento, que é possível. E, assim, talvez, viabilizar as atividades que têm mão de obra intensiva, porque nós temos a obrigação de proteger esses setores e proteger as empresas que têm mão de obra intensiva. Nós não podemos fingir que estamos no Brasil e deixar alguém fechar uma porta. Cada vez que uma empresa fechar uma porta nesse Brasil, nós temos que nos reunir nessa sala e discutir por que isso aconteceu e tentar encontrar uma solução para que aquilo não aconteça mais. Obrigada, Adalto. Ministro Godinho, suas considerações aí sobre a questão da mão de obra, o impacto da chegada da China, etc. Perfeito. Eu entendo que, efetivamente, as políticas públicas têm que, ao mesmo tempo em que tem, de um lado, através de alguns instrumentos, favorecer a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, que são naturalmente fundamentais para o desenvolvimento do país, tem de também criar instrumentos de proteção e de incentivo às empresas que são intensivas de mão de obra. A política pública tem instrumentos para que isso seja realizado. Eu sempre defendi também, infelizmente vejo que isso está sendo feito, essa retirada do foco da questão previdenciária sobre a folha de pagamento, que é algo que penaliza de uma maneira muito severa, penalizava de uma maneira muito severa as empresas intensivas de mão de obra. E sem nenhuma razão, vários países europeus, lembro o caso da Inglaterra, não utilizam um sistema de tributação sobre a mão de obra. Isso é mais inteligente, é mais sábio. Por quê? Porque não gera aquela impressão negativa de que a mão de obra é essencialmente um custo. São mudanças de política pública que podem e devem ser feitas, porque me parece que, naturalmente, eu não vejo uma extinção de setores que sejam intensivos da mão de obra inevitável. Não creio que a revolução tecnológica vai ter esse condão. O que nós temos assistido nos últimos 40, 50 anos é uma migração de setores. Quer dizer, nós temos um processo de mudança, às vezes, muito radical em alguns segmentos e um processo de surgimento de novos segmentos com outra conformação. Quer dizer, a sociedade econômica dos últimos 250 anos, ela tem essa característica, um dinamismo permanente que dá origem a mudanças muito significativas e, no curto prazo, a nossa visão tem a impressão de que nós estamos diante de uma efetiva revolução. Eu creio que não. Eu creio que o setor intensivo de mão de obra sempre será importante. Eu lembro a construção civil. A construção civil, há 10 anos atrás, era um setor absolutamente estagnado, praticamente inexistente no país. O nível de crédito no país era abaixo de 20%, né? E o setor de construção, o nível de crédito para a construção civil era em torno de 2%. Quer dizer, isso é ridículo, praticamente não existia crédito. Hoje é um dos setores mais dinâmicos do país. Por conta de quê? Por conta de uma mudança que aconteceu no ano de 2005. E na política pública criaram-se uma série de incentivos e a partir daí outros incentivos foram surgindo e hoje é um setor pujante. É claro que não vai ser pujante sempre, é próprio da economia isso, há ciclos, né? Naturalmente, uma hora isso vai atingir uma maturação e não haverá possibilidade de crescimento. Eu vejo, portanto, com naturalidade a existência de políticas públicas favorecedoras do investimento tecnológico e da renovação tecnológica, ao lado de políticas públicas favorecedoras de empresas intensivas de mão de obra, que num país como o Brasil serão importantes, eu creio que por muito tempo. Volto a insistir. É fundamental que o foco esteja em outros pontos decisivos, que são mais decisivos para a competitividade internacional. Eu lembro que o maior país europeu exportador é o país que é o segundo mais caro no custo do trabalho, que é a Alemanha.
Então, só isso mostra que a questão do trabalho ela não é efetivamente o elemento central do custo. Além disso, o trabalho tem um caráter multidimensional e, naturalmente, a apenação do trabalho vai efetivamente apenar também o mercado consumidor, que dá substância ao bom funcionamento da economia. Então, eu vejo que essas dificuldades todas são importantes, mas creio que a política pública tem como as resolver, desde que seja uma política estratégica, né? Uma política estratégica que tome como ponto de partida a presença de uma situação próxima ao pleno emprego. Esse é uma determinação da Constituição, é um princípio constitucional que foi negligenciado por muito tempo no país e que, felizmente, tem sido observado nos últimos anos, e dessa maneira, realizando várias determinações constitucionais e dando, naturalmente, saúde e dinamismo às empresas, sem a apenação do custo do trabalho. Obrigada, ministro. Bom, nós estamos chegando ao fim desse segundo painel, que tratou da conjuntura brasileira, evolução dos 70 anos da CLT, cenários e tendências. Justamente a propósito de cenários e tendências, eu queria aqui encerrar pedindo as considerações finais de cada um dos nossos debatedores, a partir de uma provocação que eu vou fazer, tomando como inspiração, até para prestigiar os nossos convidados estrangeiros, uma menção feita pelo professor Martoni, que disse, em certa altura da sua palestra, que, às vezes, o momento certo, a hora certa de se fazer a mudança é mais importante que a mudança, porque ele viabiliza a mudança. O professor mencionou o momento justo. E, considerando que nós estamos completando os 70 anos da CLT, eu perguntaria a cada um dos senhores qual é o momento justo de se fazer que mudança? Essa circunstância que nós vivemos, os senhores consideram urgente e necessária e tempestiva? Qual a mudança na CLT precisa ser feita agora? Eu começo pelo representante da CUT. Por favor, doutor José Eimart. Bom, eu vou começar, e já para encerrar minha fala, valorizando o espaço de interlocução. Eu acho que a grande mudança que já foi feita e que tem sido feita é essa possibilidade de interlocução, ainda que os resultados não sejam previsíveis e ainda que os resultados não sejam todos dados. Se fala muito, e a gente fala muito de segurança jurídica, né? E eu tenho pensado que a segurança jurídica é mais do que a certeza de um resultado, é a aposta no processo, é a aposta no instrumento de diálogo para que se possa aproximar diferenças e se possa encontrar algumas soluções. Eu tenho participado ativamente, lembrou aqui o doutor Adalto, da mesa quadripartite de terceirização. Os últimos dias dos últimos meses têm sido consumidos quase com este assunto. Eu quase não tenho outro. Hoje de manhã queria ter participado aqui, mas nós estávamos lá no Ministério do Trabalho discutindo a mesa quadripartite de terceirização. Desgastante, difícil, mas, ao mesmo tempo, importante, porque, pelo diálogo, se começa a mudar algumas posições e algumas visões acerca do próprio processo, né? Acerca do nosso presente e acerca do nosso futuro. E, ainda que não se chegue a uma solução consensual em todos os pontos, eu tenho certeza que cada uma das partes que participou daquela mesa não sairá igual daquela mesa, né? Eu penso que, nos últimos anos, eu sou um advogado militante, nos últimos 20 anos, um militante, muito especialmente no Tribunal Superior do Trabalho. Convivo com uma mudança no Tribunal Superior do Trabalho, por exemplo, que é significativa. E a principal mudança no Tribunal Superior do Trabalho tem sido essa também, a de dar espaço para que a sociedade, para que os atores possam conversar. Uma das primeiras medidas do ministro Carlos Alberto foi tomar um café da manhã com as centrais sindicais, com as lideranças empresariais,
esse espaço aqui. Eu digo que tem um outro espaço importante, eu já me referi a ele, que é o Conselho de Relações de Trabalho. Eu acho que é um espaço permanente junto ao Ministério do Trabalho, em que estão ali representados lideranças empresariais, sindicais e governo, e que é um espaço que pode ser melhor aproveitado. Eu ainda acho aquele espaço pouco aproveitado para essas questões, sobretudo para essas questões que representam, de fato, uma visão de futuro e que permitem aí a aproximação. Me perguntava, doutor Arnaldo, quantos anos tem a CUT? Eu digo que a CUT está completando 30 anos nesse mês de agosto, né? Dia 28, me lembra, aqui a vice-presidente Carmen. Então, são 70 anos de CLT, 30 anos de uma central sindical que tem apostado no diálogo, como um momento para se pensar e para se construir o presente e o futuro. Muito obrigada, doutor Eymar. Doutor Adalto, eu sei que a CNI tem 101 propostas. Isso. Se o senhor fosse escolher uma agora, qual seria a mudança necessária nesse momento? A da negociação num sentido amplo. O que quer dizer isso? É o que aconteceu aqui hoje. A mudança começou hoje. A mudança começou nesse momento. Por quê? Porque, através do diálogo social, nós estamos tendo hoje, pela primeira vez, nos últimos 100 anos, a Justiça do Trabalho, representante dos trabalhadores, representante das empresas. Nós temos aqui o presidente do TST, um ministro que é brilhante, que sabe a nossa opinião a respeito dele, uma das pessoas mais brilhantes que ajudou a nos construir o direito que nós conhecemos, a justiça. A CUT, pelo todo o papel prestado, tem aqui a diretoria da CNI, presidente Robson, vice-presidente Alexandre, doutora Mônica, ou seja, esse tipo de... As pessoas que estão aqui, que são representantes dos empresários, trabalhadores, hoje começou um novo tempo, porque o novo tempo ele começa através do diálogo social, como disse o José Eymar. E como que a gente pode fazer com que esse processo evolua? Ele deu o exemplo aqui da terceirização. Nós podemos levar o diálogo para todas as áreas. Nós podemos combinar com o ministro do Trabalho, que estava aqui nesta manhã, o seguinte: antes de sair com qualquer nova portaria que afeta interesse de trabalhadores e de empresários, nós não estamos dizendo para ninguém abrir mão do seu poder de decidir e de fazer. Não estamos falando de mudar a lei, nem a Constituição. Estamos falando o seguinte: já que você desenhou isso que você acha que isso é o melhor para o Brasil, nos apresente antes, abra a mesa, vamos deixar a gente discutir, vamos cada um falar a sua opinião sobre o que você está colocando. Depois, a pessoa vai, publica ou não, faz o que quiser. Vamos fazer a mesma coisa no Poder Judiciário? Tem uma nova interpretação? Primeiro, senhores do Poder Judiciário, vamos modular os efeitos que têm a validade a partir de agora, algumas coisas. Um exemplo importante nós já tivemos nessas últimas súmulas, nós vimos alguma modulação de efeito, grande e importante passo do Poder Judiciário brasileiro. Vamos continuar discutindo novas modulações? Temos uma nova semana de jurisprudência esse ano, o ano que vem, vamos sair com uma nova súmula, vamos apresentar à sociedade civil, a ANAMATRA, Associação dos Magistrados, Ministério Público, empresas, trabalhadores, antes de publicar, vamos escutar o que a sociedade acha daquilo. Isso não estamos dizendo que tem que mudar nada, não é para mudar não, depois pode publicar daquele jeito, mas vamos escutar a opinião, pode ser que tenha um setor que vai dizer uma coisa, outro vai outra, uma central sindical fala uma coisa, a outra central fala outra. Vamos passar para o Poder Legislativo, nós temos quantos projetos de lei que afetam a vida dos cidadãos brasileiros. Vamos convidar os parlamentares a, antes de fazer uma mudança, como fizeram agora na terceirização, apresentar à sociedade. Nós temos um tema novo com relação ao Ministério Público do Trabalho, uma interpretação nova de lei. Por que não convidar uma mesa para se apresentar? Olha, nós estamos com essa nova interpretação e vamos fazer isso. Não tem problema nenhum. As empresas vão escutar, vão se organizar, centrais sindicais vão avaliar, a Justiça vai dar a sua opinião. São mesas informais, que não vinculam, que não precisamos alterar a CLT. Outra sugestão prática para reduzir a insegurança jurídica. Vamos sentar na mesa e vamos falar assim, o que as empresas gostariam de negociar, o que os sindicatos gostariam, o que a Justiça acha que é adequado, o que não acha. Vamos fazer uma lista do que pode e do que não pode? Vamos evitar testar o Judiciário para poder evitar mais... Hoje temos 3 milhões de ações e um aumento de 20% ao ano. O custo para a empresa aumentou 64% em 3 anos com o pagamento da Justiça. A Justiça não está errada, a Justiça está certa. O que falta é diálogo da nossa parte empresa, de ir até o Poder Judiciário e falar, por favor, vamos junto com as centrais sindicais. É nós que não procuramos. Nunca procuramos, porque a primeira vez que procuramos, estamos aqui reunidos.
A iniciativa tem que ser nossa, de ir até lá e falar, gente, vamos sentar, vamos fazer uma lista do que pode e não pode negociar. Talvez com o diálogo se crie critérios, se fixe limites para negociação mais objetivos. E nós evitamos alguns litígios. Porque todos nós, pelo que eu vi nessa mesa aqui hoje, Cristina, queremos a mesma coisa. Um Brasil melhor. Queremos, daqui a 10 anos, falar que nesse dia teve uma semente de algo que gerou uma sociedade mais democrática dentro da Constituição Federal, dentro do Estado Democrático de Direito. Esse é o Brasil maior que nós temos que deixar para a próxima geração. Um Brasil onde a gente faz mudanças através de consenso. E a Constituição Federal pode abrigar uma adaptação de todo esse conjunto normativo, porque o que guia é a Constituição e a realidade social. Então, eu termino agradecendo e parabenizando o Tribunal Superior do Trabalho, a CUT e a Confederação Nacional da Indústria por permitir, por esse gesto também de humildade e grandeza, de buscar experiências internacionais, pessoas que tiveram a disponibilidade de atravessar o continente para poder falar assim, queremos participar desse momento do Brasil. E aí eu preciso pegar uma frase de um colega que comentava sobre isso aqui, um dos palestrantes, que falava o seguinte, a grande inteligência do Brasil é que normalmente os países discutem, me permitam apropriar dessa frase, que ela é muito interessante, normalmente os países deixam para discutir esses temas depois que entra em crise, e aí é tudo sofrido. A grande inteligência do país, do Brasil, é discutir isso enquanto ainda tem crescimento econômico. Então, me permita, professor, doutor Martoni, usar essa sua citação, porque realmente isso demonstra uma evolução no Brasil e que nós devemos essa iniciativa da CUT, da CNI e do TST. Então, obrigado a todos. Obrigada, Adalto. Ministro Godinho, o senhor ficou com a última palavra. Não com a última palavra, mas com o último agradecimento. Agradeço também, mais uma vez, a participação. Também, é claro, naturalmente, como parte do Estado Democrático de Direito, todos nós somos favoráveis ao diálogo. Aliás, a minha vida profissional é sempre feita à base do diálogo, e acho que o diálogo institucionalizado é fundamental para todos nós. E respondendo ao questionamento sobre alterações, e tratando desta última que foi mencionada, nós temos uma grande preocupação com a alteração legislativa que se está debatendo sobre a terceirização. Nós achamos que o projeto de lei que está sendo debatido generaliza a terceirização, torna a terceirização descontrolada, e isso certamente vai rebaixar a renda do trabalho em índices alarmantes no país. É um projeto, com todo o respeito, venho examinando esse projeto há 5 anos também. Toda vez que me chamaram, me convidaram, sempre compareci, sempre comparecerei. E a minha ponderação é que, realmente, a ponderação, creio, do judiciário todo, é no sentido de que, efetivamente, não parece o melhor caminho fazer uma generalização e uma situação de descontrole completo da terceirização. Tudo poderá ser terceirizado por esse projeto. Até o trabalho doméstico pode ser terceirizado. Quer dizer, então, realmente, é um projeto de lei que não está afinado com os avanços constitucionais de 1988. Eu não estou dizendo que é inconstitucional, isso não sou eu que falaria ao Supremo Tribunal Federal. Não é isso. Me parece que realmente o projeto não tem a dimensão da relevância do trabalho humano numa sociedade democrática. Lamentavelmente, o projeto vê a terceirização, o trabalho humano, como custo, e está reduzindo dramaticamente o valor do trabalho humano. Todos nós sabemos que o trabalhador terceirizado ele recebe 40%, 50% do trabalhador efetivo. Eu acho que é uma medida muito radical no contexto de uma sociedade democrática. Eu creio que não portanto, uma medida alvissareira. Eu creio que o avanço social e econômico do país não precisaria passar por algo dessa gravidade, dessa dimensão, dessa extensão e desse radicalismo. Mas, naturalmente, o parlamento é soberano. Mas eu não poderia deixar de me manifestar nessa linha,
porque conhecemos a terceirização há mais de 30 anos e a diferença de patamar de trabalhadores terceirizados com relação aos demais trabalhadores é algo dantesco. E lamentamos que o Parlamento, ao invés de regular a terceirização, faz um projeto de desregulação radical, extremada, exacerbada da terceirização. Portanto, essa é a grande preocupação que me parece no momento e sempre me coloco à disposição para o diálogo. E creio que o Judiciário todo tem essa postura. Muito obrigada aos palestrantes. Eu queria apenas destacar que nós encerramos esse painel e encerramos praticamente a parte programática do evento, fechando exatamente como começamos, com o ministro Gilberto Carvalho, daquela tribuna, disse que era preciso teimar no diálogo, e agora a doutora Adalto diz que o diálogo é a grande fonte de concertação para qualquer solução no âmbito trabalhista. E me parece também que, pela experiência estrangeira, será certamente o diálogo que nos conduzirá à redução das desconfianças entre os atores sociais ligados à área trabalhista. Eu agradeço muito a oportunidade de conduzir esse seminário, foi uma honra, estou à disposição da CNI. Muito obrigada. Passamos agora ao evento de encerramento. Obrigada. Em nome da CNI, eu agradeço a participação dos componentes deste painel e convido a todos para que se acomodem no auditório. E eu gostaria de informar que a LTR, editora LTR, vai sortear uma edição comemorativa dos 70 anos da CLT. Esta edição tem, inclusive, a apresentação do ministro Carlos Alberto Reis de Paula, que é o nosso presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Então, eu peço para Cristina Lemos, a nossa jornalista, que mediou esse painel, esse seminário, que escolhe o número de 1 a 458. 101? Vamos ver quem é o Felizardo, então, o número 101. Eu já vou dizer aqui quem vai receber esta edição comemorativa dos 70 anos da CLT. Se o número 101 não estiver presente, nós vamos sortear outro participante. 101, Daniela Borges de Castro Costa. Está presente? Não? Mais um número, então, Cristina. 102. 102. Outra Daniela. Daniela de Moura Lucic. Não? Bom, aceito sugestões. 400. Vamos ver aqui. Só para te dar trabalho. Pois é. $400. Vamos ver. Rogéria Feitosa Varela de Almeida. Opa, a grande Felizardo. Essa senhora. Obrigado e parabéns.